Bem, caros internautas, estamos aqui para fazer um comentário geral sobre a prova de inglês do vestibular da UES, primeira fase 2016.2. Como era de se esperar, nós tivemos a repetição do padrão de prova que a UES adota nos últimos anos. Um texto bastante extenso, embora interessante, um texto de 13 parágrafos, no total com 100 linhas, um texto que fala sobre a ligação das crianças e adolescentes com a tecnologia, o fato de eles ficarem muito tempo conectados. Mais especificamente, um documentário chamado Screenagers, onde uma médica, também cineasta, fala sobre as implicações da presença constante das crianças e adolescentes no mundo virtual. O candidato poderia facilmente responder às 6 questões propostas pela banca examinadora utilizando uma estratégia do inglês instrumental chamada Scanning, uma ferramenta que nos permite responder às questões sem que nós tenhamos que fazer a leitura linear do texto, ou seja, parágrafo por parágrafo. Só lembrando para você, candidato, que o Scanning consiste em você pular num primeiro momento o texto e ir direto para a resolução das questões, ler com atenção o enunciado, tentar capturar o que a gente chama de keywords, ou palavras-chave, aquelas palavras que são cruciais para a resolução da questão. Munidos destas palavras, nós iremos até o texto, tentaremos localizar os fragmentos onde elas estão inseridas, vamos ler com muito cuidado, com muita atenção esse fragmento, extrair dele a informação necessária para que nós possamos comparar com as alternativas e escolher, portanto, o item correto de cada questão. Com essa estratégia, você não precisa fazer a leitura de um texto de 100 linhas. Você pode responder a questão, todas as questões propostas pela UES, em 10, 15 minutos, com um grau de acerto, com um grau de confiabilidade na resolução muito, muito grande. Então, é interessante que a gente sempre tenha em mente que o vestibular da UES pode ser respondido assim, tanto primeira quanto segunda fase. Textos longos, textos extensos, você não precisa fazer aquela leitura aprofundada. Você pode simplesmente, utilizando palavras-chave, localizar informações específicas no texto e com isso acertar todas as questões. Temos a convicção de que você utilizou essa estratégia, com certeza. Você se saiu muito bem na prova da UES e em breve nós nos encontraremos para comemorar sua aprovação para a segunda fase e também para que a gente possa fazer um comentário sobre a prova da segunda fase, que difere muito da prova da primeira. Não esqueçam que no caso da primeira fase nós temos apenas 6 questões. No caso da segunda fase, a prova específica de inglês é composta por 20 questões, onde nós temos uma prevalência, uma predominância de questões gramaticais sobre questões textuais. Então é interessante que você faça uma revisão dos principais tópicos gramaticais que vêm sendo explorados na prova da UES nos últimos anos, para que você possa também se sair bem na prova de segunda fase e assim obter a sua tão sonhada entrada na universidade. Um abraço e até lá.